é a nossa aula de número 11. Boa noite a todos, paz seja convosco. Nós vamos iniciar, gostaria de pedir para vocês, pode orar para a gente, Gi? Pode ser? Ora para a gente começar aqui a nossa aula. Isso. Amém. Amém. Senhor Maria. Jesus, te agradeço, Pai, por mais essa oportunidade, por estarmos aqui reunidos para aprender mais sobre Ti, sobre a Sua palavra, compartilhando, Senhor, de aprendizados, de experiência, de conhecimento, Senhor Jesus. para enriquecer cada vez mais as obras no Seu reino. Que o Senhor venha, Pai, abrir o nosso entendimento, nosso conhecimento, para que a gente possa entender, que a gente possa aprender e fixar isso em nosso coração, na nossa mente, e que isso a gente possa levar para outras pessoas que também têm sede de Ti, Pai. Em nome de Jesus, te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Oi, Grace, seja bem-vinda na aula, Deus te abençoe. Bom ter você aqui, tá? Oi, Gabi, tudo bom? Gente, o assunto de hoje, o tamanho, aliás, o tema da nossa aula hoje é tornando-se amigos de Deus. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê Adão e Eva no paraíso, que eles tinham todos os dias a visita de Deus. Em algum momento você já teve assim essa imaginação, assim, aquela curiosidade, aquela imaginação assim, de pensar como que deveria ser no Éden aquela oportunidade que eles tinham todos os dias de receber a presença de Deus ali no ambiente onde eles viviam, no habitat natural deles ali, recebendo. Imagina você todas as tardes receber Deus na sua casa. Você já parou para imaginar isso? Como que é para vocês? Vocês já pararam para pensar? Quem quer falar sobre isso? Quem já passou por algum momento, alguma experiência assim? O que você imagina de como era no Jardim do Éden? Eu acredito assim, a expectativa, né? Porque a Bíblia diz que todos os dias Deus vinha falar com Adão e Eva. Deus vinha conversar com eles, né? Construir relacionamento com eles ali. Eu acredito que todos os dias eles criavam essa expectativa da vinda de Deus, da presença dele ali, naquele lugar. E eu acredito que deveria ser momentos únicos, né? Momentos inimagináveis para nós, porque aquele convívio deles era diferente do que nós temos hoje, porque era um convívio pessoal. Era algo que eles faziam ali, era uma comunhão e uma comunicação bem mais ampla daquela que nós temos hoje, né? Pode-se comparar àquela que os discípulos tinham com Jesus Cristo lá no primeiro século, né? Onde Jesus Cristo ele nasceu e viveu os seus 33 anos aqui na Terra. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu devia ter feito a pergunta antes de falar o tema da aula. Mas como que você enxerga Deus? Qual é o seu olhar, a forma que você vê Deus? O que Deus é para você na sua vida? Vamos lá, cada um fala um pouquinho, rapidinho. O que Deus é para você? Abre o microfone para falar, tá? Começa aí, Grace. O que Deus é para você? Eu penso que Deus é essencial, é tudo, né? Sem Ele eu não sou nada. Oi, princesa, tudo bem? O Avanger chegando. Oi, Avanger. Paz, tudo bem? Seja bem-vinda. Aí você refaz a pergunta aí, tá? Tá, eu vou fazer a pergunta para a Avanger. O microfone dela tá fechado. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Eu não sei se eu consigo abrir teu microfone, Vanger. Você tem que abrir ele, clicar no teu microfoninho, tá? Vanger, a pergunta é: o que Deus é para você? Como você enxerga Deus?
Ai, ai, que eu enxergo de Deus. Eita, pastora, você perguntou num dia difícil, hein? Mas Deus é tudo, pastora. Nossa, Hoje eu tenho certeza que Ele é tudo na minha vida, entendeu? Ele é meu bálsamo, Ele é minha fortaleza, Ele é meu refúgio, Ele é tudo, entendeu? Porque senão, ah, Que bom ouvir isso. não tinha mais jeito, não. É bom ouvir isso. Quando nós chegamos a esse nível, né, a esse entendimento de que Ele é tudo, aí é que não tem como ficar sem Ele, né? Se Ele é tudo, não tem como ficar sem. Isso é bom. É verdade. Meu pai e minha mãe, o que vocês pensam sobre isso, pai e mãe? O que Deus é para vocês? Oi? para mim é a razão da nossa vida, a razão do nosso viver. Sem ele, a gente não era nada. Sim, com certeza. Oi, Só Nilma. depois que nós conhecemos Deus, Pode falar, mãe. Eu achei que você já tinha terminado. só depois que a gente conheceu Deus, que a nossa vida foi transformada desse jeito. Antes não tinha sentido. E a gente não sabia por quê. É verdade. E você, pai? Sem Deus, a gente não é nada, né? Deus é tudo na vida da gente, né? Porque depois que a gente conhece Deus, né, a vida da gente se transforma. Transforma incrivelmente para melhor. Outra coisa, é outra vida. Amém. Glória a Deus. Ó, a Sol entrando, a Nilma entrou. Nilma, seja bem-vinda. Sol, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Oi, lindona. Tô com saudade, Sol. Boa noite. Olha lá, a Gi tá ali. Vocês são primas, né? Não, é a Grace que é prima dela. Disfarça, eu tô confundindo aqui. Gi, o que Deus é para você? Como que você enxerga Deus na sua vida? Já bateu o sino, viu, Solange? Hã? Que, pastor? Ele falou pra Solange que já bateu o sino, que ela chegou atrasada. Bateu atrasado. Ah. Vai Bom, ficar no vídeo. Deus para mim é tudo, né? Não tem. Depois que eu fui conhecer mesmo Deus e ter experiências com Ele, né? Eu pude ver o quanto que a minha vida mudou, o quanto eu fui transformada, né? Ainda tenho muito para mudar, para me transformar, para evoluir, mas só de ter conhecido, de ter chegado nele, de poder ouvir e sentir a presença de Deus mesmo, já mudou muita coisa, né? Eu digo que eu era uma pessoa antes e uma pessoa depois daquele dia lá que eu cheguei ali, né, lá em Batayporã. Eu nunca vou me cansar de falar que foi um divisor de águas, né? Aquela volta ali, né? Quando a gente se conheceu, né, pastor? Quando nossos caminhos se cruzaram, foi ali que eu comecei a conhecer Deus e ver e saber, né, o quanto Deus é importante, o quanto Deus ele é real, ele existe, ele é verdadeiro, o quanto ele transforma e ele muda a vida das pessoas, desde que elas permitam, né? Eu ainda, nossa, eu sou muito pequenininha, às vezes eu fico naquela luta, né, de permitir, de não permitir, e com isso a gente só vai prolongando nosso sofrimento. Mas o pouco que eu conheço, que eu tenho experiência com Deus, ele é tudo, não tem palavras para descrever, né? Eu já tinha colocado aqui, antes da Vanger, da Nilma, da Sol entrar na aula, eu já tinha falado o tema da aula de hoje. O tema da aula de hoje é nos tornando amigos de Deus. E todos nós já passamos por alguma experiência boa ou algumas também ruins em relação à amizade. Se eu for entrar no assunto amizade, né, que tipo de amizade você tem, quais são os seus amigos, como que você tem uma convivência com seus amigos, a gente vai ter muito assunto para falar em torno da amizade
com pessoas. Mas o nosso assunto de hoje é a nossa amizade com Deus. Com pessoas, muitas vezes nós temos algumas amizades, algumas experiências negativas. E com o passar do tempo, nós amadurecemos e nós começamos a nos tornar mais seletivos nas nossas amizades. Não é qualquer um mais que faz parte do nosso ciclo de amizade. Quando a gente é adolescente, a gente tem 1 milhão de amigos, né? Ou a gente tenta entrar num grupo e ter muitos amigos. Mas falando do nosso relacionamento com Deus, nesse quesito, por quê? Porque Deus, Ele é o Criador, Ele é o autor das nossas vidas, Ele que inventou a nossa vida, Ele é o Criador, foi Ele que nos criou, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Deus, Ele é muita coisa, Ele é tudo. Mas hoje nós vamos falar a respeito de Deus nesse quesito, né? No sentido de amigo, Deus como amigo. Para a gente ter amizade com uma pessoa, a gente precisa ter um relacionamento, ter intimidade, ter um relacionamento, ter uma convivência. Esse relacionamento e essa intimidade, ela vem através do tempo, é uma construção, ninguém se torna amigo de alguém assim, pá, eu estava na fila do mercado, fiz uma amiga lá, e já contei os meus segredos para aquela minha amiga nova, acabei de conhecer. Não, a gente vai crescendo nossa amizade, nosso relacionamento à medida que a gente vai convivendo com aquela pessoa. Então, nesse mesmo sentido, quando a gente olha para a Bíblia, nós falamos aqui como que era a amizade de Deus com Adão e Eva, que Deus diariamente visitava eles, diariamente Deus tirava momentos, tempo para conversar com eles. E quando eles perderam essa amizade com Deus, eles magoaram o coração de Deus, eles pecaram, houve um rompimento, porque quando nós falamos sobre decepções nas nossas amizades, o que te leva a romper uma amizade com uma pessoa? Não é uma decepção? Não é uma traição? Então, de certa forma, o que Adão e Eva fez com Deus foi uma traição. Houve um rompimento. A palavra de Deus diz assim que todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. Então, nós nascemos já nesse contexto de pecado, nesse contexto de fora do paraíso, longe da presença de Deus. Mas quando a gente vê a Bíblia, ao longo da história, Deus ele se aproximou de pessoas em específico. Por exemplo, nós podemos citar a amizade de Deus com Abraão, né, que ele foi chamado amigo de Deus. Nós podemos citar um relacionamento dele com Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, com Enoque, que andava com Deus e foi arrebatado. Então, assim, vários homens tiveram um relacionamento com Deus, profetas, homens de Deus, mulheres. Mas, de um modo geral, a humanidade sempre, até chegar em Jesus, a humanidade sempre contou com rituais. Quando a gente olha para aquilo que Deus construiu com os hebreus, né, com o povo de Israel, foi algo em torno de uma religião, de costumes, de rituais. E hoje, se a gente não se cuidar, assim, o meu intuito hoje nessa aula é que você termine essa aula hoje mais convicto da sua amizade com Deus, do seu relacionamento com Deus. E quanto mais nós olhamos para Deus apenas como Senhor, como chefe, nós mantemos um relacionamento muito superficial. Quando nós olhamos para Deus como amigo, aí as coisas ficam diferentes. Eu tenho meu pai e minha mãe aqui com a gente, na nossa aula. Eu cito isso, a amizade que eu tenho com meu pai e minha mãe. Eles são meus pais, eu respeito. Algumas pessoas podem pensar assim, nossa, ela chama o pai dela de você, né, a mãe dela de você. Eles me ensinaram dessa forma. Os meus pais sempre me deram essa intimidade e sempre foram meus amigos. Quando a gente vê muito assim, na sociedade hoje, adolescentes e jovens que têm dificuldade de ter um relacionamento legal com o pai e a mãe, porque olham para o pai e a mãe apenas como senhores, apenas com aquele respeito, aquela reverência, meu pai, minha mãe, não tem intimidade.
Quanto mais nós temos intimidade com nosso pai e nossa mãe, melhor é o nosso relacionamento com eles. Chegando mais gente aqui. É a Socorro. Seja bem-vinda, Socorro, a Help, Paz, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, quanto mais nós temos intimidade, quanto mais nós construímos esse relacionamento, melhor é o relacionamento. Então, com Deus da mesma forma. Deus, ele quis construir esse relacionamento, ele quis dar intimidade ao ser humano. Mas quando a gente olha a lei mosaica e os costumes judaicos, muitas vezes não passava de um ritual. E hoje nós como igreja, nós precisamos entender que aquilo que Jesus fez na cruz por nós foi rasgar o véu. Olha, eu estou aqui na igreja, tá? Eu estou pertinho do altar, quem conhece a igreja aqui sabe que aqui é o altar, aqui é o púlpito. No Antigo Testamento, aliás, até hoje, né, na cultura judaica, o lugar santíssimo tem uma cortina. Hoje não existe o templo em Israel, ele vai ser reconstruído, tá? Mas não vamos entrar em detalhes. Mas olhando para o costume judaico, existia um véu que separava o lugar santo do lugar santo dos santos, onde o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano e com muita consagração. Quando Jesus morreu na cruz, aquele véu, imagina que aqui atrás de mim tem uma cortina. Aquele véu, aquela cortina foi rasgada de cima a baixo. De cima, quer dizer, quem começou rasgando? Não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. Deus rasgou aquele véu que causava uma separação. Então, na igreja de Cristo, na noiva de Cristo, nós como igreja, no Novo Testamento, nós temos o livre acesso através de Jesus. E Deus, ele quis dizer assim, olha, eu quero rasgar isso que nos separa. E através de Jesus nós podemos ter amizade com Deus. Eu quero ler com vocês João capítulo 15, versículo 15, que diz assim, já não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas chamo vocês de amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Jesus, ele estava praticamente se despedindo dos seus discípulos. Ele estava fazendo uma oração sacerdotal, e onde ele estava transferindo poder, autoridade, ele estava transmitindo o ministério, o chamado para aqueles 12 homens. E ele diz, eu não chamo vocês de servo, eu chamo de amigo. A amizade, amigo é aquele que conta segredos. Quando Jesus ele fala assim, eu não chamo mais de servo, mas de amigo, porque tudo que o Pai me deu, eu estou dando para vocês, eu estou transmitindo para vocês. Então essa é a vontade de Deus, que nos tornemos amigos de Deus. Quando nós viemos para a igreja, num culto, que às vezes a gente tem aquela coisa assim, eu tenho que ir para a igreja, né? Vem para a igreja no domingo à noite, às vezes uma vez por semana e pronto, acabou, e acha que isso é o suficiente. Isso não é suficiente para ser amigo de Deus. Porque um amigo verdadeiro, quem aqui tem uma amizade que é amizade mesmo, de estar sempre junto? Gostaria que você, se você quiser falar, você pode abrir a sua câmera, abrir o seu microfone, contar um pouquinho rapidinho. Quem é o seu melhor amigo, sua melhor amiga? Pode falar. Eu. Pode falar. Você. Eu ia falar a mesma coisa. Meu melhor amigo é o meu marido. E nós precisamos... Você é minha melhor amiga. E nós precisamos sempre ter esse contato, todos os dias. A minha mãe é uma grande amiga minha. Meu pai também é um grande amigo meu. Aqui tem pessoas também que são amigos. Mas quanto maior o tempo de relacionamento, é mais sólido essa amizade, é mais fortalecido esse vínculo. Então, quando Jesus ele chama de amigo, ele fala assim, olha, eu estou chamando vocês para uma intimidade maior. Eu não posso dizer que o meu marido é o meu melhor amigo se eu não conversar com ele. Eu não posso dizer que ele é o meu melhor amigo e falar assim, a gente fica muitos dias sem se falar, a gente quase não se vê. Eu nem sinto falta, quero que ele mora lá em outra casa e eu na minha. Não existe isso.
Quanto mais íntimo, quanto mais amigo, mais é a convivência. Eu detesto passar muito tempo sem falar com ele, porque eu preciso ter esse diálogo, essa convivência diária, né? Em Jeremias capítulo 9, 24, deixa eu achar aqui que eu deixei marcado. Jeremias capítulo 9, versículo 24 diz assim: mas aquele que se gloria, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque essas coisas me agradam, diz o Senhor. Ele diz assim: se tem algo que você deve se alegrar, é se alegrar em me conhecer, em saber quem eu sou, em conhecer a minha justiça, em conhecer a minha misericórdia, em conhecer o meu comportamento, quem eu sou, o que faço, entende? Então, quando a gente vem para a igreja, senta, assiste um culto, aqui eu posso falar aqui na igreja, porque eu estou na igreja, né? Quando você vem na igreja, né, entre aspas, porque você é igreja, mas quando você vem para o templo, para o prédio onde nós nos reunimos, nos encontramos como igreja, porque nós somos a igreja, quando você vem para esse lugar, que você senta ali, que você assiste o culto, que você ouve a palavra, que você faz uma oração, levanta e vai embora, isso não traz para você uma intimidade com Deus. Muitas pessoas, elas chegam aqui na igreja, passam o culto, termina o culto, elas vão correndo conversar com o pastor, dizendo: pastor, não estou bem, eu estou fraco, eu estou frio, Deus não fala mais comigo, eu não sei o que eu tenho. Só que é porque a pessoa ela passa a semana inteira sem orar, a semana inteira sem falar com Deus, a semana inteira sem ter um diálogo, sem ter um momento a sós com Deus. E quando ela chega aqui nesse lugar, ela chega saturada, cansada, desgastada. Gente, nós temos tanto trabalho durante a semana, é tão corrido, todo mundo está tendo uma vida corrida, e às vezes gasta tempo com tantas coisas, são tantas informações. Eu acho impossível. Quem aqui já assistiu algum vídeo hoje na internet? Um vídeo, que seja um vídeo de amigo, que seja um vídeo de ensinamento, uma aula. Quem assistiu um vídeo? Uma mensagem bíblica ou um vídeo de como lavar a louça direito? Vocês assistiram um vídeo hoje? Eu assisti. Eu acho que eu assisti uns 5 vídeos hoje. Que eu gosto muito de seguir uma doutora aí, uma psiquiatra, que eu sempre gosto de assistir os vídeos dela. Então, às vezes eu estou fazendo minha unha e estou assistindo o vídeo dela. Hoje eu já assisti. Nós enchemos a nossa cabeça todos os dias de coisas, nós absorvemos tantas coisas, que quando a gente chega aqui no horário do culto, a gente está cheio. Não tem, às vezes, um momento, um vínculo com Deus. Nós vamos falar nessa aula, aliás, nessa e na próxima aula, 6 segredos para ter uma amizade com Deus, de como estreitar essa amizade com Deus, de como construir esse relacionamento de amizade com Deus. Então, hoje nós vamos falar 2 coisas, e na próxima aula a gente vai falar as outras 4, tá? Primeira coisa, diálogo constante. Quem tem uma amizade, além do pastor, quem tem um amigo aí que conversa todo dia? Pode abrir o microfone, abrir a câmera e falar. Mãe, seu microfone está fechado. Deixa eu abrir aqui para você. Pode falar. Não. Não sei se abriu o seu microfone. Abriu. Eu e teu pai, a gente é muito amigo, né? É o meu maior amigo. E é só nós aqui, né? É só nós dois. Então não tem como, não tem como também fugir de conversas, né? O maior amigo da gente são pessoas que a gente pode falar tudo o que quiser. E geralmente é a esposa, que a gente pode falar tudo. Tudo. Se a gente ofender, perdoa.
né? E entende a gente, não é verdade? Entende a gente. E Deus é mais ainda. Aí que a gente pode falar tudo mesmo com Deus no nosso vocabulário, na nossa simplicidade. Não precisa procurar palavras bonitas para falar com Deus, né? A gente pode falar como a gente está sentindo. É verdade. Eu acho que, claro que a gente trata Deus com muito respeito, com reverência. Mas quanto maior a intimidade, é menos cerimônia. Sabe quando você vai na casa de uma pessoa que você não conhece, que é a primeira vez que você vai ali, você acha que aquela pessoa é uma pessoa importante, intelectual, aquela pessoa é uma pessoa inteligente, aí você fica lá, você não sabe o que falar, você mede palavras, aí fala tão bonito, né? Aí quando está com amigas, gente, esses dias eu estava ouvindo um pouquinho da conversa da Vanger com a Marcinha não está aqui hoje. Meu Deus do céu, eu ri tanto que a Vanger olhou para ela e falou assim, ô Bocó! Aí, né, Vanger? Isso é o quê? Intimidade. Jamais ela vai chegar numa pessoa estranha e chamar de Bocó. É claro que a gente não vai falar isso com Deus, né? Mas isso é o quê? Intimidade. A gente nunca vai tratar Deus com desrespeito, mas assim, quanto mais a gente conversa com Ele, quanto mais a gente tem intimidade, mais a gente precisa deixar de lado as cerimônias, sabe? Aquela coisa de, ó Senhor, grandioso, maravilhoso, magnífico, e ficar falando palavras difíceis. É isso que minha mãe falou, a gente fala do nosso jeito, não precisa ficar procurando palavras. E quanto maior a intimidade, mais a gente conta os nossos segredos, né? Mais a gente conta a nossa vida, a nossa história. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz assim, orai sem cessar. Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu me perturbei, eu confesso que eu me perturbei, que eu falei, meu Deus, como que eu vou orar sem cessar? Como que eu vou orar o tempo todo? Orar constantemente, não tem como orar o tempo todo. Mas é isso, quando você tem um amigo ou uma amiga, uma pessoa que convive com você diariamente, você conversa com essa pessoa o dia inteiro. E o assunto não acaba, né? É interessante que o assunto não acaba. Oi, Nilma. Oi! Tudo bom, Nilma? Você tem uma amiga, um amigo que conversa bastante todo dia? Ó, eu vou falar uma coisa para você. Adoro falar você. Eu acho tão íntimo. Pode falar sempre, ela sabe disso. Antigamente, eu tinha muitas pessoas que eu falava quase todos os dias. Mas, quando foi passando o tempo, e eu fui me decepcionando, e as pessoas também se decepcionam comigo, eu já não queria falar todo dia. Eu preferia ler um bom livro do que falar. E quando eu comecei uns tempos atrás, o que aconteceu comigo, eu conheci pessoas tão evoluídas com Deus, e as emoções dela, muita flor da pele com Deus, e uma intimidade muito grande com Deus, que aquilo que eu vivi com algumas pessoas, entre aspas, que eu achava que era amigo, não era. Era uma coisa assim, que para mim era amigo. Mas aí você começa a cair em si, e para a gente não se decepcionar muito, você vai desligando. Ah, eu não quero isso para mim, não. Eu mereço coisa melhor. Aí foi quando eu comecei a ter muita intimidade com Deus. Porque quando eu comecei a fazer minha rádio, eu falei, eu quero ficar sozinha, eu não quero que ninguém vá comigo. Porque eu já tenho um companheiro, e eu dormia sozinha, lia, conversava com Deus. Eu até criei 3 amigos invisíveis. Era o Tico, o Teco e a Paola. Misericórdia. Porque eu não tinha com quem A conversar. cara do pastor.
Ai, ai. Aí eu conversava com eles, Nilma, assim, parecia. E assim, quando nós começamos aqui a aula, eu citei isso, que quando nós amadurecemos, nós nos então, tornamos é mais só para terminar. Então, meu seletivos. melhor amigo e minha intimidade ficou com Deus. E o meu companheiro, que hoje, nossa, eu não sei ficar um minuto longe dele, que é o Carlos. Tá certo, exatamente. Quando nós passamos o tempo, nós amadurecemos, nós nos tornamos, sim, muito seletivos. Porque as amizades muitas vezes nos decepcionam e a gente também decepciona nossos amigos, isso é muito real, viu, Nilma? Isso que você falou é muito verdadeiro, isso. Mas aí que está o X da questão. Por que Adão e Eva saiu do paraíso? Porque eles decepcionaram Deus. Eles traíram a amizade com Deus. Agora, algum momento Deus te decepcionou e te traiu? Não, nunca. Ao contrário. Eu vou te contar um segredo para vocês, que vocês vão amar. O Carlos estava conversando com Deus sobre mim. Eu achei lindo. E esses dias ele falou assim, Nilma, eu vou te contar uma coisa que o Espírito Santo, Deus pediu para mim falar com você. Aí eu vi o tanto que o Carlos é meu amigo. E quando ele começou a orar para mim, o meu cálculo despregou, ele está solto. E eu tenho certeza que ele vai sumir. Amém. Então a intimidade que o Carlos tem com Deus é muito grande. É muito grande. Ele falou, Nilma, Jacó brigou muito com Deus. Ele achava que era um anjo, né? Mas ele estava lutando com Deus. Que ele até quebrou o fêmur, né? Deus solta dele. E eu achei muito interessante, o cara falou assim, nós estamos numa briga feia, mas esse cálculo vai sair. Então, assim, é aquela intimidade que ele tem com Deus, que eu acho a coisa mais linda do mundo. Porque eu tô na sala, ele tá orando, eu sinto, chega a me tremer meu corpo. E hoje eu acordei tão feliz, mas tão feliz. E eu olhei para ele e falei, garoto, como eu gosto de você, né? Pensando comigo, né? Então, essa intimidade que você está falando com Deus, eu sinto no Carlos. Que legal. E eu passei a ter comigo. Por isso que eu criei meus amigos Olha que invisíveis. interessante. Eu acho Olha que e interessante. Deus Tem alguns amigos que eles têm o poder de influenciar a nossa vida ou para o bem ou para o mal. Ou eles levam a gente para a presença de Deus ou para o caminho errado, né? E nós temos o poder de influenciar as pessoas. Então, assim, quem tem amizade com Deus, traz pessoas para também ter amizade com Deus. Olha isso que a Nilma falou, que o relacionamento de intimidade do Carlos com Deus, que é o marido dela, faz ela também se aproximar de Deus. E vice-versa, porque pode ser que tem dia que ele que precisa de você, né, Nilma? Para pôr ele para cima, para frente, para buscar a presença de Deus, né? Então, gente, quem leu ele fez uma declaração de amor muito grande para mim. Não sei se vocês viram no Face. Nós temos 44 anos, né? De casado, de namorado. Eu falo para ele que eu não sei o que eu sou dele. Não é só mulher, irmã, amiga, tudo. Às vezes ele me pega conversando sozinho, que é os meus amigos invisíveis, e porque Deus também é invisível para mim, mas eu converso com ele, a gente bate longos papos. Eu converso todo dia com ele. E tem dia que eu conto cada coisa para ele, eu acho que ele fala assim, Senhor, tem de piedade da minha filha. Mas eu me sinto bem contando minhas coisas para ele, até minhas brigas. Eu falo, o senhor tá vendo o que eu fiz? Isso não é legal. Exatamente. Me dá uma deixa. Então, eu aprendi a falar com ele assim, como você falou assim, eu chamo meu pai de você. Quando eu estou com Jesus, eu também falo você para ele. Mas eu sinto que ele me ouve, porque se ele não me ouvisse, eu não sentia, quando o Carlos está orando e pedindo por mim, aquela intimidade, como eu falei, que chega a tremer meu corpo. E eu estou aqui na sala ouvindo ele. Porque eu acho que aquela intimidade é só ele e Jesus. Exatamente. Gente, é só quando ele e nós Deus. lemos lá em Tessalonicenses, orai sem cessar,
É isso. Nós não... Tem pessoas que acham assim, que para orar, você tem que largar tudo que você está fazendo, ir lá, ajoelhar, levantar as mãos, fazer um ritual. E não é. A oração, você pode estar fazendo o que você está fazendo em todo o tempo. Orar sem cessar é você continuar fazendo tudo o que você faz, continuar trabalhando, continuar atendendo pessoas, continuar... E sempre em pensamento, estar conectado em Deus, conversando com Ele, mostrando para Ele, meditando, pensando nele. Por quê? Contar para Deus aquilo que a gente está vivendo, porque Ele quer fazer parte do nosso dia a dia, ouvindo tudo aquilo que a gente está fazendo e nos ajudando a tomar decisões. Porque quando nós temos alguém, você já reparou que quando a gente fica sozinho com alguém, por exemplo, às vezes eu estou em casa, só eu e a Tawane, é muito comum, eu estou fazendo uma coisa, eu lembro de algo e falo, Tawane, vem cá, deixa eu te contar um negócio. Aí eu conto para ela, e isso é o quê? É amizade, é relacionamento, é convivência. Da mesma forma, nós precisamos estar conectados em Deus diariamente, todos os momentos. E se a gente for ficar esperando o ritual de ajoelhar, de fechar a porta do quarto, falar, vou conversar com Deus. Quando Jesus ele fala sobre a oração, ele fala sobre fechar a porta do quarto e entrar em secreto e conversar com Deus em particular. Em se concentrar para ter uma conversa. Porque tem conversas que nós precisamos chamar a pessoa para sentar. Né? Não tem conversas que muitas vezes eu precisei falar para o meu marido, amor, vem cá, senta aqui, vamos conversar, a gente tem algo para tratar, algo para resolver. É um momento em que a gente precisa ficar a sós, é um momento em que a gente precisa se concentrar naquele assunto para conversar, para trocar ideia, para decidir, tomar decisões, né? Agora, não significa que toda hora eu chamo o meu marido para ir sentar e conversar em particular no quarto. Não significa isso. Tem momentos que a gente está lavando o chão, conversando, que a gente está andando de moto na rua, a gente está conversando, que a gente está dentro do mercado, a gente está conversando. Então, onde a gente está? E com Deus é o seguinte, vou fechar o microfone aqui da Nilma, tá, Nilma? Só um pouquinho. Com Deus é o seguinte, Ele está conosco todos os dias, o tempo todo. Então, se Ele está presente, porque a Bíblia diz que Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Ele tem todo o conhecimento da nossa vida, de tudo. E Ele é onipresente, Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, se Ele está presente na nossa vida o tempo todo, se eu estou na rua, Ele está junto. Se eu estou no mercado, sabe aquele momento assim, eu não sei se você já viveu essa experiência, para quem dirige, sabe, de você pegar o seu carro ou a sua moto, e sair, e ir conversando com Deus. Quem já viveu isso? Levanta a mãozinha aí. De estar na rua, ou de bicicleta, ou fazendo caminhada. Gente, eu amo fazer caminhada sozinha. Sou preguiçosa, né, para fazer caminhada, mas quando eu saio para fazer caminhada, eu gosto de fazer caminhada sozinha, porque eu não estou sozinha. Eu estou caminhando, mas eu estou conversando com Deus, eu estou ali falando para Ele tudo o que eu penso. Gente, quando nós nos concentramos, a oração, orar sem cessar, é isso. É se concentrar o tempo todo sabendo que Deus está ouvindo todos os nossos pensamentos. Tem pensamento que eu falo assim, eita, o senhor escutou isso, né? Que eu pensei, então, né? Me ajuda a resolver isso aí, Deus. Tem coisas que eu converso com Ele, que quando eu vejo eu já estou falando. Eu falo, então, né? O que o senhor acha disso? Porque Ele está presente em todo o tempo. E orar sem cessar é isso. É estar conectado nele o tempo todo, conversando sobre tudo. Às vezes nós perdemos a concentração. Tem momentos, eu já me peguei em alguns momentos, final do dia, sabe aquele balanço do final do dia, aquele fechamento do dia, de falar, puxa vida, Senhor, nós não conversamos hoje, eu não conversei com o Senhor hoje. Alguém já passou por isso também? De falar, Senhor, desculpa, eu não falei com o Senhor. É como se o Espírito Santo estivesse ali, imagina a minha filha o tempo todo andando comigo e eu não falar, não trocar uma palavra com ela. E às vezes é essa sensação que eu tenho, de que eu passei o dia inteiro e não troquei uma palavra com Deus e Deus está comigo o tempo todo. Então a gente orar sem cessar é essa concentração que a gente tem, para sempre estar
conectado a Ele. Não é ficar falando coisas repetidas, tipo assim, oh meu Deus, eu te amo e tal. É bom a gente citar coisas, é bom a gente declarar o nosso amor para Ele todo dia, falar para Ele que Ele é lindo, que Ele é top, que Ele é o cara, que Ele é tudo na nossa vida. É importante a gente falar isso para Ele todo o tempo. Só que não da boca para fora. Não assim, tipo, falar por repetição. O próprio Jesus, quando ele ensina sobre a oração, ele fala para a gente não ficar usando de vãs repetições. Aquela ladainha, aquele blá 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 que fica repetitivo e monótono. Não é isso que ele quer. Mas que a gente possa sempre ter essa conexão de falar com sinceridade, com o coração ligado mesmo, com a mente ligada nele. E a segunda coisa é a meditação. A primeira coisa é o diálogo constante. É orar sem cessar. Nós vamos falar sobre 6 coisas que nos aproximam de Deus e que solidifica essa nossa amizade com Deus. Então, nessa aula de hoje, as 2 coisas primeiro, o diálogo, que é orar sem cessar, e segunda coisa, é a meditação contínua. A meditação é você buscar saber qual é a opinião de Deus. Por quê? Nós falamos, só que nós precisamos também ouvir. Em uma amizade onde só você fala, eu já conheci pessoas assim, que ela quer falar, que aquele amigo ou aquela amiga, eu já conheci homens e mulheres assim, que só ela quer falar, só ele quer falar. E quando a gente vai falar uma coisa, a pessoa corta, interrompe e a gente não deixa falar. É um tipo de amizade que a gente pensa assim, não tenho muita graça conversar com essa pessoa, porque ela não me ouve. Então, se só eu falo, o meu relacionamento com Deus, ele fica esquisito, porque só eu estou falando. Eu não estou ouvindo, não deixo Deus falar. O Espírito Santo faz assim, ele vai falar uma coisa e a gente não ouve. A gente corta ele, não deixa ele falar. Então, nós precisamos meditar. E a meditação é você parar para ouvir o que Deus tem para dizer. Uma vez uma pessoa falou assim para mim, pastora, como que vocês falam na igreja, está pregando e fala assim, Deus falou comigo, tal coisa. Como que vocês ouvem a voz de Deus? Nunca ouvi Deus falar comigo. Por quê, gente? O ouvir a voz de Deus é meditar na palavra dele. Por quê? Nós não podemos compreender a voz de uma pessoa que a gente não conhece. E nós não podemos conhecer Deus sem isso aqui, sem conhecer a palavra. Por quê? É aqui que ele manifesta a sua natureza. É aqui que nós passamos a entender quem é Deus, quais são os princípios dele. Quando a gente começa a entender, não tem como eu falar assim, olha, por exemplo, uma mulher casada, fala assim, eu estou orando, pedindo a Deus para me largar do meu marido e casar com o marido da fulana de tal. Ai, Deus falou comigo que o meu sonho vai ser realizado. Gente, tem como um negócio desse? Foge totalmente dos princípios da palavra. Então não tem como você falar que Deus confirmou com você alguma coisa, que Deus falou com você algo que não faz parte da natureza dele. Primeiro, Deus odeia o divórcio. Segundo, Deus ele não quer que a gente venha cobiçar aquilo que não é nosso, né? O marido da próxima ou a mulher do próximo, né? A mulher do amigo. Então isso foge totalmente dos princípios de Deus. A melhor forma da gente conhecer Deus é conhecendo a palavra, meditando na palavra, buscando conhecer a essência dele, quem ele é. Quanto mais nós conhecemos ele, quanto mais nós nos relacionamos com ele, mais nós conseguimos compreender a voz dele, aquilo que ele tem para nos dizer. Então, a gente meditar na palavra, nós podemos muitas vezes pegar, ler. O que Deus quis dizer para mim? O que Deus pensa sobre isso? E se você for parar para pensar, tudo tem na Bíblia. Eu disse isso para uma pessoa essa semana. Tudo que você precisar tem resposta na Bíblia. Se você vai falar sobre casamento, tem na Bíblia. Se você vai falar sobre amigo, tem na Bíblia. Se você vai falar sobre trabalho, sobre prosperidade, tudo tem na palavra. Tudo. Então, quanto mais, quando a gente fala assim, eu preciso, eu vou fazer uma pergunta para o pastor. Pastor, eu queria saber sobre
a prosperidade, será que é pecado eu orar pedindo a prosperidade? Quer dizer, a pessoa, quando ela faz uma pergunta para outra pessoa a respeito de Bíblia, é porque ela não tem o entendimento. Então, ela precisa buscar em alguém que já tem um pouquinho mais de conhecimento para aprender. E nós precisamos buscar cada vez mais o conhecimento, cada vez mais conhecer a palavra, cada vez mais examinar as Escrituras. Porque à medida que nós lemos, à medida que nós buscamos conhecer, nós fortalecemos o nosso entendimento de quem é Deus, e isso torna mais forte dentro de nós a voz de Deus. Não podemos compreender a voz de Deus sem ter um relacionamento de intimidade com Ele. Em Jó, capítulo 23, 12, diz assim, guardei a sua palavra no meu coração. Em outro versículo, em Salmos 77, 12, diz assim, meditarei em suas obras, em seus feitos. Então, tudo que Deus ele se revela para a gente, nós precisamos guardar no nosso coração, meditar. Porque muitas vezes eu fiz isso aqui, ó, abri a Bíblia e li, blá, 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 pronto, fechei, pronto, li a Bíblia, fiz o meu trabalho de hoje. Gente, que isso? Eu não posso. É melhor eu ler um versículo em que eu tenha o entendimento do que eu li e que Deus falou algo ao meu coração, do que eu ler um capítulo inteiro e não simplesmente ler por ler. Porque às vezes a gente coloca o nosso cérebro para funcionar no automático ali e a gente faz aquela leitura mecânica, que não tem uma meditação, que não... eu costumo dizer o seguinte, eu li a Bíblia uma vez, inteira, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, uma vez. Eu já vi muitas pessoas falando assim, olha, eu já li 5 vezes, li 10, li 30, ok, eu acho lindo, gente, eu acho lindo, show de bola quem lê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Só que eu não quero pegar a Bíblia para ler de Gênesis e Apocalipse, correndo ali, correndo, porque eu preciso mastigar, eu preciso meditar, eu preciso pegar o meu caderno, uma caneta e anotar. A minha Bíblia, ela é toda rabiscada. Essa aqui é a do pastor, que eu estou usando aqui, que ela é mais fácil de trabalhar, de abrir aqui na hora. Mas a minha Bíblia, ela é toda rabiscada, toda grifada. E um dia uma pessoa falou assim, credo, pastora, que horror, você escreve na Bíblia, você está rabiscando na boca de Deus. Aí eu dei risada, eu falei, eu estou meditando naquilo que Deus fala comigo. E eu desenho, eu escrevo lá, por exemplo, a tua palavra é lâmpada para os meus pés, eu desenho uma lâmpada, eu desenho o pé, à medida do possível eu desenho aquele conteúdo, porque quando eu abro ali, eu vejo o desenho da lâmpada e do pé, eu já sei qual é o versículo. Isso é o quê? É uma forma de me familiarizar a palavra, de me... Oi. Deixa eu falar oi para as crianças. O José está ali com a Vanja, a Maria Helena está ali com a Gi. Viu o Marcelo passando lá atrás da Gi. Deus abençoe vocês, viu, gente? Nós já estamos encaminhando aqui para o encerramento da nossa aula, mas olha, meditar na também está aqui palavra. para mim. Pode falar. A Pete está aqui perto de mim. A Pete está aí também. Achei que você ia falar outra coisa. Para a gente encerrar, Salmos capítulo 25, 14... nós vamos meditar nisso aqui para a gente encerrar. Diz assim, o Senhor confia o seu segredo aos que o temem e aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Gente, aliança é compromisso. Falta 10 minutinhos aqui para encerrar a aula, tá? A aliança é o quê? Compromisso. Eu tenho aliança com o meu marido aqui, ó. Essa aliança aqui é um símbolo do compromisso que eu fiz com ele diante do altar. Quando Deus fala de aliança, gente, Deus leva muito a sério isso. Deus, ele se compromete com a gente. E aqui nesse versículo que nós lemos, em Salmos capítulo 25, 14, depois eu quero que você medita nesse versículo. Para pensar nesse versículo, que ele diz assim, ó, o Senhor confia os seus segredos aos que os temem. Confiar segredo, gente, é muito sério. Eu não conto os meus segredos para qualquer pessoa. Você tem coragem de contar os seus segredos para uma pessoa fofoqueira?
Por quê? Você tem coragem de confiar os seus segredos numa pessoa que você acabou de conhecer? Não. Porque os nossos segredos a gente conta para quem a gente confia, para quem é uma pessoa de confiança, para quem a gente tem vínculo, para quem a gente conhece, a gente sabe do comportamento da pessoa, a gente sabe que a pessoa não vai sair espalhando o nosso segredo. E ainda assim, já aconteceu algumas vezes da gente contar um segredo para uma pessoa que a gente achava que podia confiar e a pessoa decepcionou. Deus, Ele conta os seus segredos para quem o teme. Quer dizer, quem é que teme a Deus? É pessoas que buscam viver uma vida em santidade, uma vida justa. Aí ele fala a respeito aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Nós conhecemos a aliança com Deus através de Jesus. No começo dessa aula eu falei sobre o véu que foi rasgado de cima a baixo, o véu que estava no altar, o véu que separava a humanidade da presença de Deus. Em Jesus, nós temos o quê? Uma aliança com Deus em Jesus. E se nós somos pessoas que tememos a Deus e temos uma aliança com Deus através de Jesus, Ele conta para nós os seus segredos. Isso é o que? Intimidade. Deus, Ele sempre vai nos dar intimidade à medida que nos relacionamos com Ele. E nós também buscamos essa intimidade com Deus. Quanto mais nós contamos a nossa vida, quanto mais nós... ainda hoje eu falei um negócio para Deus que depois eu ri, sabe? Eu achei graça. Eu pensei numa coisa assim, sabe quando você... Eu não sei vocês, como que é o compartimento de pensamentos aí de vocês, mas os meus pensamentos assim, existe o subconsciente e o consciente. No subconsciente eu pensei numa coisa e eu não concluí aquele raciocínio. Aí eu falei assim, eu não pensei claramente naquilo ali. Aí eu parei, eu dei um sorriso e falei assim, então, né, com Deus. Eu falei para Ele, para o Espírito Santo, falei, o Senhor sabe o que eu pensei sem antes de concluir o meu raciocínio. E é verdade, a Bíblia diz que Ele conhece as nossas palavras antes delas sair da nossa boca. Ele conhece os nossos pensamentos e Ele conhece a intenção do nosso coração. Então, a intenção do coração é o subconsciente. Aquele pensamento rápido que você não chega a concluir no consciente, mas que lá no seu subconsciente está lá o sentimento, está lá aquele pensamento de relance, e Deus, Ele conhece. E eu ri, porque eu falei, o Senhor conhece, né? Então vamos lá, vamos conversar. Eu falei para Ele, aí eu fui explicar, fui trazer para o consciente, fui trazer para o raciocínio aquilo que eu estava pensando. E eu falei, Senhor, obrigado, porque o Senhor conhece o meu consciente e o meu inconsciente, que é o meu coração. Aquilo que brota dentro de mim, aquilo que é um sentimento. O Senhor conhece os meus segredos. Eu ouvi a minha mãe falar que tem um relacionamento de intimidade, de amizade com meu pai, mas que com Deus não há segredos. Não estou dizendo que minha mãe tem segredo com meu pai, mas existem coisas que a gente só conversa com Deus, foi isso que ela disse. A Nilma também disse a mesma coisa, que tem amizade com Carlos, mas que tem coisas que ela conversa somente com Deus. E é verdade, gente, Ele é o nosso amigo número 1. Então eu quero que você saia dessa aula hoje com esse entendimento. Deus, Ele é o teu pai, Ele é o teu criador, Ele é o teu produtor, Ele que fez você, Ele projetou você, Ele é teu arquiteto, Ele é o engenheiro do teu corpo, Ele fez você uma máquina perfeita. Ele é teu Senhor, Ele é teu Rei, Ele é o teu Deus, sim. Mas eu quero que você saia dessa aula hoje consciente de que Ele é e que Ele deseja ser o seu melhor amigo. Você pode ter outras amizades, você pode ter os seus amigos aqui na Terra, pessoas de confiança, e Ele gosta disso, Ele tem prazer em ver você tendo amigos. Deus não quer que você viva aqui uma vida de solidão dizendo assim, eu não preciso de ninguém porque eu sou amigo de Deus, eu tenho Deus. Deus quer que você tenha amigos, mas Ele quer ser o seu principal amigo, o seu amigo número 1, o seu primeiro amigo. Aquele que acorda junto com você, que está junto com você no momento que você acorda, aquele que conhece os seus pensamentos, aquele que conhece o seu subconsciente, que são os seus sentimentos,
o seu coração, aquele que compartilha seus segredos com você e ouve de você os seus segredos, segredos que você não precisa esconder e que você pode falar claramente, sem ficar procurando palavras bonitas para falar no seu dia a dia, tá? Então, aqui no culto, aqui no templo, né, no lugar onde nós nos reunimos, você pode chegar aqui e falar palavras bonitas, cantar louvor, compartilhar com as pessoas a palavra de Deus, né? Agora, no seu dia a dia, a sua conversa com Deus é, face a face, é cara a cara, é sem ficar escolhendo palavras. É claro que nós temos reverência, mas não precisamos ficar escolhendo palavras, tratando Ele com amor, com respeito, com carinho. E é isso aí, gente. Eu quero que você pense nisso. Diálogo, todos os dias, conversa, bastante conversa com Ele sobre tudo. Tudo que você tiver para conversar, conversa. Até com o sabão que caiu na terra lá a hora que você estava lavando um tapete. Conversa sobre tudo com Ele. Desde coisas pequenas até coisas grandiosas. Mas para também para conhecer Ele, ouvir, para meditar o que Ele tem para te dizer. E faça todos os dias declarações de amor, tá? Eu sei que a Vanger chama a Marcinha de Bocó, mas eu já vi elas falando, eu te amo, amiga. Né? Eu gostaria de falar uma coisinha. Sim, pode falar. Antigamente eu odiava perder o sono. E agora eu amo perder o sono e ficar meditando. É verdade. E às vezes eu converso com Deus e falo de mim. Aí eu termino assim, Ih, Senhor, o Senhor sabe que não é nada disso. Que eu tô querendo passar para o Senhor uma coisa que não é realmente o que eu sou. Porque o Senhor me conhece muito mais do que eu mesma. Tem que jogar na real com Ele, né? Tem e eu gosto muito de perder o sono. Obrigada. Como é bom estar com Deus. Obrigada. Maravilhoso, gente. Nosso horário já está estourando, nós já vamos encerrar, tá? Falta 2 minutinhos só para a gente dar tchau. Só deixa eu falar uma coisinha. 2 minutinhos já. Só deixa eu falar. Só fala 30 segundos, Nilma. Fala. Eu quero que o Carlos não conhecia e eu passei para ele uma música que chama assim, Deus e eu, só Deus e eu. Ela é linda. Já ouvi. Tá falando tudo isso nessa música, fala tudo. Você é maravilhosa. Que essa música fala tudo o que você está falando. Deus e eu. Exatamente. Gente, bonitinha de óculos, eu te amo, tá? Tá? Guarda isso no coraçãozinho de vocês. O tempo todo falando com o Papai do Céu, como amigo. Tchau, José. Beijo. Gente, estamos chegando ao fim, tá? Tchau, paz. Boa noite a todos. Amo vocês. Hoje não teve lanche. Tô com alface, pastor, Ô, Sol, toma vergonha. Você tá na rua.